Existem apóstolos hoje? O que você acha? Bom, essa pergunta é dúvida para muita gente. Talvez não seja para você, mas talvez você assistindo a esse vídeo, você vai aprender um pouco sobre esse tema e quem sabe você pode esclarecer a dúvida de alguém sobre esse assunto. Existem duas linhas teológicas mais comuns sobre esse assunto. Uma que defende e a outra que não. Uma linha teológica vai dizer que sim, existem apóstolos hoje em dia. A outra linha teológica vai dizer que não, não existem apóstolos hoje em dia. No vídeo anterior, nós vimos alguns argumentos que defendem a ideia de que não existem apóstolos hoje. Eu apresentei no vídeo anterior os critérios para ser um apóstolo segundo essa linha teológica. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu peço para que você assista. Eu vou deixar aqui o link para que você possa aí assistir o vídeo anterior. Mas vou passar aqui rapidamente o que eu entrei em detalhes no vídeo anterior. Bom, critérios para ser um apóstolo, segundo essa linha teológica. Primeiro, ter visto Jesus ressurreto. Segundo critério, ter sido chamado pelo próprio Cristo. Terceiro critério, poder para operar milagres. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Esse poder para operar milagres é um poder de forma extraordinária, em grandes proporções, ao ponto de que uma cidade inteira venha se converter, ao ponto de que uma região inteira venha se converter. Não se trata de um poder específico, de um milagre específico que foi feito em uma casa e com poucas testemunhas. Não, é algo mais abrangente. Um outro argumento também muito importante é sobre os 12 tronos. Mencionei isso no vídeo anterior. Esse número 12 é muito importante na Bíblia. Você se lembra que existiu 12 tribos, né? Que são as 12 tribos de Israel. O próprio Cristo, quando vai escolher, quando vai chamar os seus discípulos ou os seus apóstolos, ele para quando o número 12 é preenchido. Então, existe uma importância muito grande. No vídeo anterior, eu disse e apresentei a base bíblica do próprio Cristo falando que haverá 12 tronos para que os discípulos ajudem, auxiliem no julgamento das pessoas. Enfim, isso está tudo lá na aula anterior. Então, esse número 12 é muito importante. Judas saiu do grupo dos 12 apóstolos quando traiu Jesus. Ele saiu. Então, Pedro liderou uma comissão para que esse número 12 fosse preenchido por um outro apóstolo. Isso está lá em Atos 1, 15 e 26. Eu recomendo que você leia Atos 1, do 15 ao 26, ali você vai encontrar essa história que eu estou falando. Bom, Pedro fundamenta essa reposição com o Salmo 69, 25, que diz, fique deserto o lugar deles, e o Salmo 109, 8, que diz, seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar, referindo-se a Judas. É mais ou menos como se Pedro estivesse dizendo, é necessário que tenhamos um número de 12 no ministério apostólico. Uma vez que Pedro negou esse ministério, nós precisamos repor. Uma vez que Judas negou esse ministério, nós precisamos repor. Então, eles fizeram ali uma reunião e enfim, levantaram essas questões, levantaram esses critérios e, por fim, escolheram Matias ali, tiraram sortes e a sorte caiu, e a sorte caiu em Matias. Matias foi o apóstolo escolhido pelos homens. Mas Paulo foi o apóstolo escolhido por Deus. Esse número 12, que precisava ser preenchido, foi preenchido na conversão de Paulo. Vale lembrar que Paulo também vem cumprindo estes requisitos. O próprio Cristo aparece para ele e o comissiona ao ministério. No vídeo anterior eu também apresentei com detalhes esse chamado do apóstolo Paulo. Enfim, Paulo completa o número dos 12. Tanto esse número 12 é tão importante
E quando ele está completo, você percebe que depois, conforme os apóstolos vão morrendo, já não há mais reposição, ou seja, acaba nesses 12. Conforme Pedro morre, ninguém reivindica agora vamos colocar alguém no lugar de Pedro. Não, a Igreja Católica vai defender uma outra linha de ministério apostólico, mas não é o assunto aqui em questão. O que cabe a nós aqui, dentro dessa linha que defende a existência do ministério apostólico hoje em dia, ou melhor dizendo, que não defende a existência do ministério apostólico hoje em dia, são estes argumentos que eu estou apresentando aqui para você. Bom, existe uma outra linha, isso nós vimos no vídeo anterior, existe uma outra linha teológica que de certa forma se contrapõe a essa, e essa linha teológica apresenta os seguintes argumentos. Primeiro argumento: o livro de Atos, que a outra linha teológica se baseia para criar essa doutrina, esses critérios. Bom, o livro de Atos, primeiro argumento, não é um livro doutrinário, e sim histórico. Vale lembrar que não foi um apóstolo ou um profeta que escreveu o livro de Atos. A igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, evangelista. O livro de Atos tem a sua importância como Bíblia. Não estou negando a importância do livro de Atos como Bíblia. Estou apenas trazendo aqui o que essas linhas teológicas dizem, e que não é recomendável fazer doutrina de livros históricos. Livros históricos você tira os princípios, você extrai os princípios, você consegue entender a vontade de Deus para as nossas vidas nos dias de atuais. Sim, em livros históricos, é Bíblia como qualquer outro livro, não é isso, não estou desmerecendo, mas para fins doutrinários, como a própria diz, a igreja é fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, e quem escreveu o livro de Atos não foi nem um apóstolo nem um profeta, foi o doutor Lucas. Esse é o primeiro argumento. O livro de Atos não é um livro doutrinário e sim histórico, e não é recomendável fazer doutrina de livros históricos. Segundo argumento: a etimologia da palavra apóstolo, o significado da palavra apóstolo, não está restrita aos 12 apóstolos. A palavra apóstolo já era usada muito antes de os 12 apóstolos aparecerem em cena. Diga-se de passagem, a palavra apóstolo já era usada antes mesmo do próprio Cristo aparecer em cena. Apóstolo no grego significa enviado. Nós sabemos que na época em que os 12 apóstolos foram comissionados, o império que predominava era o Império Romano. Mas o Império Romano pega emprestado muitas coisas do Império Grego. Principalmente essa questão intelectual, a cultura, o Império Romano acaba pegando emprestado. Enfim, essa palavra apóstolo, no grego significa enviado. É muito importante você entender isso. O significado da palavra apóstolo significa enviado. Os gregos usavam essa palavra para descrever aquela pessoa que era enviada por uma outra pessoa para uma missão específica. A palavra apóstolo significa isso. Alguém que foi enviado por uma outra pessoa para uma missão específica. De acordo com o estudo que eu fiz para trazer aqui, para fazer esse vídeo para você, tem alguns detalhes dessa palavra, do significado, que me chamou a atenção. Eu vou deixar aqui o link desse estudo que eu fiz, da onde eu tirei, mas eu quero apresentar isso para você. Olha só, 2000 anos atrás, apóstolo não era uma palavra ou um título religioso, mas um termo usado em linguagem secular para descrever uma frota de navios de batalha, mas não limitado a navios, tá bom? Um termo usado em linguagem secular para descrever uma frota enviada por um rei numa missão específica. A missão era navegar para o território estrangeiro com a finalidade de colonizar e transformá-lo num lugar com características iguais às da região de origem. O capitão do navio, principalmente, era chamado de
apóstolo. Interessante isso, né? Junto com o apóstolo, viajava uma equipe de profissionais especializados, como, por exemplo, professores de linguagem e cultura, arquitetos e construtores, soldados para lutar e manter a ordem, médicos e muitos outros que seriam fundamentais para o sucesso e a expansão da nova colônia. Presta atenção nisso. O apóstolo era enviado com autoridade exclusiva do rei para supervisionar e direcionar o desenvolvimento da colônia. O objetivo final do apóstolo era garantir que, se o rei fosse visitar em qualquer momento aquela nova colônia, ele sentiria imediatamente como se nunca tivesse saído de sua capital. O modo de vida, cultura, linguagem, arquitetura, educação e outros aspectos deveria ser exatamente como se praticava em Roma. Vou deixar o link desse estudo que eu fiz aqui para você aqui na descrição. Bom, Jesus se apropria dessa palavra para deixar claro aos seus discípulos o papel deles. Jesus sabia exatamente o que significava um apóstolo. E ele se apropria, assim como Jesus se apropria de parábolas, de histórias e situações que faziam parte do dia a dia do povo, para ensiná-los. Assim também Jesus se apropria dessa palavra apóstolo para deixar claro aos seus discípulos o papel deles. Marcos 16,15 diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mateus 5,13 diz assim, vocês são o sal da terra. 14 diz assim, vocês são a luz do mundo. Ou seja, Jesus envia os seus discípulos com o único intuito e finalidade para influenciar a região na qual eles estão. A Bíblia vai dizer em outro lugar que nós somos embaixadores do reino, embaixadores de Cristo. Então esse é o papel apostólico. Mateus 10,16 diz assim, eu estou enviando, a palavra apóstolos aqui, como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Lembra do que eu disse da compreensão do que era o apóstolo antes de Cristo? Era um enviado para mudar aquela região. E muitas vezes, se fosse necessário entrar em guerra, assim seria. Terceiro argumento para quem defende, para a linha teológica que defende o ministério apostólico nos dias de hoje. O terceiro argumento é o fato de que não chegamos em Efésios 4,13. Esse texto de Efésios 4,13 ainda não se cumpriu nas nossas vidas. O que diz Efésios 4,13? Para nós entendermos Efésios 4,13, vamos ler o contexto. Efésios 4,11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha a finalidade dos 5 ministérios. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui nós fazemos algumas perguntas. Já chegamos, nem sei como conjugar aqui a palavra, mas nós já estamos na unidade da fé? Nós já temos o conhecimento do Filho de Deus, o conhecimento total do Filho de Deus? Outra pergunta, nós cristãos já somos maduros? E uma outra pergunta, atingimos nós cristãos a medida da plenitude de Cristo? E a resposta é não, não atingimos a medida da plenitude de Cristo. Ora, se não atingimos a medida da plenitude de Cristo, assim o ministério apostólico faz-se necessário. O ministério apostólico, assim como os 4 ministérios, é de extrema importância para o amadurecimento da igreja. Se hoje ainda existem pastores, mestres, evangelistas e profetas,
por que não existiria o ministério apostólico? Existem tantos outros argumentos, prós e contras sobre a existência dos apóstolos nos dias de hoje. Precisamos de mais tempo para explicar. Eu precisaria de, no mínimo, uma hora e meia para explicar, para expor os argumentos. Eu não estou aqui para apresentar para você a linha teológica que eu acredito. Eu estou aqui para apresentar duas linhas e eu quero que você reflita aí o que faz sentido para você. Não estou aqui para confrontar a linha teológica da sua igreja, mas para trazer luz sobre esse assunto. Contudo, no entanto, cabe aqui fazer algumas observações, e isso sim eu gostaria de fazer com você. Vamos levar em conta a existência dos apóstolos nos dias de hoje? Vamos levar em conta a existência dos apóstolos nos dias de hoje. A primeira pergunta que eu faço: esses apóstolos seriam como os 12 apóstolos? Teria a mesma finalidade, o mesmo objetivo? Teriam o mesmo poder? Essa é a primeira pergunta. Talvez isso vai esclarecer as duas linhas teológicas. Uma outra pergunta que eu faço: será que eles seriam os presidentes da igreja, das instituições religiosas, como nós encontramos hoje, quem possui esse cargo de apóstolo? Será que, levando em conta a existência dos apóstolos hoje em dia, será que esses apóstolos seriam os presidentes das igrejas ou das instituições religiosas? O que você acha? Em outras palavras, o ministério apostólico hoje em dia se manifesta na vida de quem envia ou de quem é enviado? Como, por exemplo, um missionário. O que você acha? Deixe a sua resposta aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Eu sempre estou procurando trazer conteúdos relevantes aqui, importantes para você, levando em consideração a existência dos apóstolos hoje. Será que eles seriam os presidentes da igreja? Responde: os presidentes das instituições religiosas? Eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Bom, Deus abençoe você. Te espero até no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.